E aqui vamos fazer hoje bolinha de 20 gramas com recheio de milho com queijo. Gente, pensa num salgado que fica delicioso, com recheio maravilhoso. E para começar eu separei a rosca, o adaptador, o bico de recheio número 2 com o de massa número 4. Vamos separar também os moldes, que contém 6 peças. A gente coloca o dedo ali na frente, dá certinho o dedo, que é o molde, formato que a gente consegue fazer o formato da bolinha, o croquete e o churros. A gente consegue fazer todos esses com o molde, tá? Vamos colocar ele na modeladora, na sequência, sempre deixando do parafuso por último. Coloque todos os moldes um por um e o do parafuso ali onde eu tô mostrando por último, porque se caso você tiver algum problema para colocar algum molde, é só desapertar o parafuso e resolver o problema e colocar o molde no lugar. Depois de adicionar todos os moldes na sequência, vamos colocar a parte superior ali em cima deles e adicionar os parafusos, que contém 3 parafusos. A gente adiciona os parafusos e aperta bem também, tá, pessoal? Não deixe os parafusos frouxos para não dar ali problema nos seus salgados e pode sair uns salgados ali com rebarba. Então, sempre aperte bem os parafusos também ali de cima. Depois desse processo, vamos pegar a rosca, adicionar o adaptador e o bico de massa e vamos colocar ali na modeladora. Ali eu tô adicionando o bico de massa, que é o número 4 que a gente tá utilizando. Também vamos colocar lá na modeladora o bico de recheio. Aperte bem o bico de recheio também, para não ter perigo ali na hora que começar a sair o recheio, o bico de recheio escapar, tá? Depois de colocar o bico de recheio e deixar bem apertado, vamos adicionar a rosca já com o bico de massa, como eu expliquei para vocês. Não aperte totalmente a rosca, ali na rosca onde a gente controla a parede da massa. Eu sempre deixo umas 2, 3 voltas antes de chegar no final ali, tá? Depois disso, vamos adicionar massa e recheio, lembrando que sempre tem escrito ali na modeladora o lado da massa e do recheio. O meu não diz porque eu já tô acostumada. Depois, atrás da modeladora, vamos ligar a modeladora, vamos desligar qualquer botão que esteja vermelho, tá? E vamos ligar aonde diz recheio. Eu ali vou começar com o recheio no 20 e vou esperar o recheio sair. Sempre faça esse teste antes de começar a produção dos salgados. Ali já tá saindo o meu recheio de milho com queijo. Agora eu vou na modeladora, desligo o recheio e ligo só massa, molde e tempo de parada, para fazer o teste da massa, pra gente chegar ali mais ou menos num salgado onde a gente quer sem o recheio, para chegar num tamanho ali, para não ter perigo até de estar desperdiçando, tá? Depois desse processo aí, começou a sair a massa, olha aí que perfeito. Os primeiros 5 descarta. Pode ver que os meus salgados ali estão saindo umas bolinhas bem grandes. Eu vou pesar um para vocês verem o tamanho que ela tá saindo. Eu quero salgados de 20 gramas que tá sem recheio, tá? Tá saindo 29 gramas sem recheio. E olha como é fácil, prestem bem atenção no que eu vou fazer. Tá saindo 29 gramas e o meu tempo de parada tá no 20. Eu vou passar o tempo de parada pro 10. E olhem só como o meu salgado já diminuiu o tamanho. Olha aí que perfeito. Agora eu vou levar novamente para pesar. Ele vai estar saindo 16 gramas perfeito, porque ele tá sem o recheio. Então, quando eu adicionar o recheio, provavelmente ele já vai para 20 gramas. Então, agora chegou ali no tamanho que eu quero e na gramatura mais ou menos que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou limpar ali toda essa massa que tá tudo sem recheio. Vou levar para a modeladora novamente, porque a gente não perde nada. Depois de fazer esse processo, eu ligo o recheio e começamos a nossa produção. Quero lembrar você novamente que os 5 primeiros salgados que sair, você descarta não, né? Não conta, não pesa. Depois, sim, a gente começa a pesar os salgados e ver se tá na gramatura que a gente deseja. Ali os meus salgados estão intercalando entre 20 a 21 gramas. E é super normal, eu sempre explico isso pra vocês, que é super normal intercalar gramatura pra mais ou pra menos, sempre uma grama pra mais, outra pra menos. E olha como minha bolinha tá bem recheada, né? Olha ali os pedaços do milho inteiro, eu não triturei. E daí é só ficar cuidando pra não faltar nem massa e nem recheio, porque se já faltar massa ou recheio, já vai dar diferença também na gramatura do seu salgado. Então, sempre cuidando e abastecendo a modeladora e segue a produção. Olha que bolinha mais recheada. Agora, eu vou passar também os comandos do painel para vocês que eu utilizei, que foi massa 100. O recheio eu utilizei 40, o molde ficou no 80 e o tempo de parada no 10. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas, espero que tenham prestado ali atenção no tempo de parada e até o próximo vídeo.